O Na Real, na TV de hoje vai entrevistar Rubens Gleiser, constitucionalista, professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Rubens, obrigado pela entrevista. É um grande prazer estar aqui. Rubens, estamos aí num momento em que a política está dando as cartas no debate, mas o debate todo é permeado pela questão do direito. Sim. Então eu te faço a primeira pergunta, que estamos às vésperas da primeira grande decisão sobre o impeachment, que está marcada para domingo, né, possivelmente com a votação da admissão do impeachment pela Câmara. Sim. E a discussão está em torno de uma questão fundamental. O impeachment, como está posto, é legal ou é, como o governo defende, um golpe? Olha, acho que essa pergunta tem diversas dimensões, né? A primeira delas é essa coisa de o estágio da nossa judicialização da política. Por um lado, o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário como um todo é usado e apropriado como uma espécie de espaço para um segundo round político. Isso não é novo, mas tem se desenvolvido a níveis inéditos. E outra coisa que se desenvolveu muito mais é que a judicialização da política quer dizer que os políticos usam os argumentos, o discurso e a lógica jurídica. Então, o voto do relator na comissão especial tenta fazer um esforço hercúleo, muito bem fechado, para blindar da judicialização. Por quê? O processo de impeachment ele é montado para ser longo, demorado e difícil, para tornar o mais difícil possível derrubar um presidente, resfriando as paixões da temperatura política. Ele é feito para evitar que algo de momento derrube um presidente. A judicialização abaixa mais a temperatura. Então a gente viu isso com a abertura do rito de impeachment, no primeiro momento, que paralisou e fez voltar para estaca zero o rito do impeachment. E a estratégia do governo é fazer isso tudo que seja possível. Eles vão sempre questionar qualquer coisa? Sim. Então se viu na sessão de ontem questionamento sobre o relatório não estar no site da Câmara, as notas taquigráficas não estarem completas. E, especialmente, é um argumento do AGU José Eduardo Cardoso de que o fato da comissão especial ter ouvido o Miguel Reale Júnior e a professora Janaína sem ter intimado a presidente da República, feriu uma lógica processual, uma garantia processual e que por aí vão tentar cavar uma nulidade. Nesse tipo de argumento, eu acho difícil o Supremo Tribunal Federal interferir. Isso é a pergunta seguinte, era exatamente essa. Tudo indica que o governo vai apresentar recursos ao Supremo. Não se sabe, inclusive, se ele apresentará o recurso antes da decisão do plenário da Câmara ou depois, ou seja, antes de domingo ou depois da decisão de domingo, claro, possivelmente caso ele perca. Antes e depois. Não é isso? Agora, pelo que o Zé Eduardo Cardoso disse nas duas vezes que ele foi lá na comissão especial, sim, o governo vai contestar exatamente essas, chamemos aqui de filustrias. Não vai entrar no mérito da questão e nem vai querer. A tendência do Supremo, qual seria? Você poderia dizer? O Supremo teria uma tendência mesmo de interferir num caso que seria da economia de um outro poder? Olha, teria, não sendo feridas, sim, algumas normas legais. A estratégia do PT faz sentido porque o Supremo só se vê, do modo geral, né, o pleno do Supremo, autorizado a interferir, se for ferida alguma regra processual, algum rito, alguma garantia muito expressa que não foi preservada. A intervenção no rito de impeachment foi justamente isso, e qualquer intervenção vai ser nesse sentido, muito mais do que discutir o mérito. A única chance do Supremo interferir no mérito era a questão de admitir se a comissão parlamentar poderia analisar atos anteriores ao atual mandato. Como o voto do relator limou essa dimensão, então se tirou o grande foco de potencial de judicialização e de interferência do Supremo. Mas durante a semana, o que eu imagino que nós vamos ver é a tentativa de cavar falhas processuais, descumprimentos de prazo ou algum tipo de procedimento, por mais mundano que seja, que faça com que o Supremo veja uma irregularidade e se sinta legitimado a interferir. Porque o próprio Supremo não faz uma interferência, como um todo, e via de regra, gratuita.
ele também tem o seu estoque de legitimidade política que ele não pode gastar à toa. Mas, de qualquer forma, não está no discurso principal do ministro José Eduardo Cardoso, mas ele aborda isso também. Quando ele diz que pode ser golpe e que é ilegal, ele está dizendo o seguinte: olha, os dois motivos que levaram ao pedido de impeachment, o mote real, Sim. que são as pedaladas e a chamada financiamento do governo por bancos públicos, não são crimes fiscais. Ele pode tentar provocar o Supremo também por este lado, e o Supremo aí seria obrigado a dar uma... Eu acho muito difícil, porque a lei de impeachment prevê quebra de decoro como uma causa possível de impeachment. Então me parece que a lei deve ser interpretada da seguinte maneira, né? Ela não é tão rigorosa nos casos que podem abrir um processo de impeachment, e ela é difícil no seu rito, em tudo que ela exige, por ser demorado, por exigir um quórum, uma maioria elevadíssima, né? Uma concatenação política muito grande e persistente no tempo para você derrubar impeachment. Me parece que esse é o crime. No presidencialismo de coalizão, um presidente da República que não consegue articular menos do que 2/3 do parlamento e no Senado, não tem como se sustentar, e o sistema pune justamente isso. Me parece que a reivindicação de golpe, ela tem uma dimensão importante, mas a relevância dela não está no mundo jurídico, está na repercussão política, de tentar tirar o fôlego político e conduzir os parlamentares nas suas votações. Isso pode funcionar, você acha, para o mundo político? Está sendo tentado com muita veemência, e isso houve uma reação ontem. Nós vimos então os governistas contra impeachment dizendo que aqueles que votariam a favor passariam para a história como golpistas, e do outro lado nós vimos aqueles candidatos pró-impeachment dizendo quem votar contra vai passar como história uma pessoa que não estava querendo, quem estava defendendo a corrupção, que não está querendo melhorar o país, que está punindo os pobres. E acho que essa coisa de quem está fazendo melhor ou pior para os pobres foi o tom desse discurso. Mas eu não tenho certeza se é isso, não me parece que seja isso que realmente governa a lógica política hoje. Rubens, a sua experiência de reconhecimento do nosso direito, da nossa justiça, mas também das informações que você tem, dos estudos que você recorreu, você tem de fora do Brasil e tal, é um fenômeno natural hoje em todos os países, ou pelo menos na maioria dos países, essa judicialização, ou seja, as coisas quase todas acabam indo parar na justiça. Isso nos Estados Unidos, na Europa, também é fato? É um fenômeno global desde a década de 80. Eu acho que o que está sendo... E a gente vê isso, esse crescimento do poder do judiciário, que era um poder mais discreto, pouco conhecido e que ganha cada vez mais destaque, inclusive na mídia e na preocupação rotineira das pessoas. As pessoas sabem os nomes dos ministros. Na época do Mensalão, nós vimos pessoas discutindo, ainda que com pouca propriedade, as teses do domínio do fato, e o que fez aquilo, e o fatiamento do processo. Isso é um fenômeno muito relevante e interessante. O que me parece muito peculiar nosso é essa politização do judiciário que a gente tem. Que é o outro lado da questão. E que me parece ser o grande lado perverso. A judicialização da política tem seus problemas, mas não me parece ser o grande nó. O problema são ministros que sentem a vontade para extrapolar o seu papel institucional. E não estou falando que os ministros ou juízes são neutros, eles têm deveres de imparcialidade. O dever de imparcialidade é agir dentro do que se espera do seu papel, dentro das regras do jogo. E a gente vê alguns agentes do judiciário se sentindo à vontade para andar um pouco fora dessas convenções jurídicas. Não estou falando das teses, eu estou falando de como eles se comportam. De fatos mesmo. Aliás, quando se fala em judicialização, antes de se falar da judicialização da política, se falava, no Brasil principalmente, da judicialização da economia. Ou seja, também todas as decisões econômicas hoje acabam, de uma forma ou de outra, penduradas em algum tribunal. Sim. Eu acho que daí até, fazendo jus à sua pergunta anterior, né? Por que é um fenômeno mundial? A gente viu, a partir da segunda metade do século XX, uma onda de constitucionalismo no planeta, pelo menos no mundo ocidental. Nós vimos constituições com grande ânsia de desenvolver direitos sociais para as pessoas. E nisso, os temas se tornaram temas jurídicos. Você olha para a nossa Constituição, qualquer tema de moralidade política
minimamente relevante para a sociedade, ele está na linguagem de um certo direito ou de um certo dever das pessoas e do Estado. E isso permite que o judiciário analise aquela questão pela chave e pela ótica do direito, que para algumas coisas faz sentido e para outras não. Agora, Rubens, eu ouvi uma explicação não completa sobre esse fato, principalmente no Brasil, que a judicialização é muito forte por duas razões, basicamente. Porque o Brasil tem, primeiro, excesso de leis e, segundo, porque pela pressa do Congresso, pelo despreparo do Congresso, porque você faz medidas provisórias todo dia, as nossas leis, quando saem, são extremamente defeituosas e deixam muitas brechas exatamente para que se recorra de qualquer coisa. Isso é um fato, olhando a legislação brasileira, a produção jurídica. Quem deu uma dessa explicação não disse que isso é uma coisa, foi o ex-ministro da Justiça, ex-ministro supremo, Nelson Jobim. Eu discordo que é um dessa, dos que tem uma redatores, visão institucional maravilhosa, né? E é um dos redatores da Constituição de 88. E passou pelos 3 poderes, tem uma visão institucional riquíssima. Mas eu discordo dessa visão dele, desse diagnóstico, porque ele mesmo é partidário de algo que eu reputo ser um grande problema, porque ele faz parte, foi criado e ajudou a expandir uma certa cultura jurídica, uma certa cultura que inclusive ministros do Supremo sentem que as leis são para os outros e não para eles. Os juristas, de um modo geral, não tendem a levar as regras muito a sério. Advogados, promotores e juízes no Brasil tendem a sentir que eles têm um lado e eles usam e desenvolvem os argumentos jurídicos que são necessariamente vagos e ambíguos. Não existe uma ordem jurídica no planeta que não tenha ambiguidade. Porque as coisas mudam. Então tinha lá a imunidade de livros, daí vem um e-book, daí um tablet. Daí você precisa ter uma inovação. Então, assim, eu acho que o problema mais é o fato de nós termos uma cultura em que os próprios juristas não levam a sério a noção de regras e de direitos. Uma repercussão política disso é o que nós vemos nos diversos áudios vazados, referências a políticos ou mesmo a presidente da República ter que falar com ministros do STF. Isso não é um problema em si, mas como que até hoje o ministro do STF não tem uma agenda pública de quem visita? Como que você não tem uma regra de paridade de que se vai um lado, tem que ir outro? Nossa elite política, e eu vou incluir o judiciário nisso, não está acostumada a ter limites para suas ações que preservam a legitimidade das instituições. Agora, Rubens, possivelmente nós vamos ter uma decisão no domingo. Eu falo possivelmente que pode haver algum movimento que evite a votação no domingo, adie a votação do domingo. Mas vamos partir do princípio que a votação se dará no domingo, com a saída da presidente ou com a permanência dela. Sim. Ou pelo menos um sinal de que ela vai sair. Uhum. Né? Então nós vamos ter um day after. Sim. Tenebroso. Vou usar essa expressão porque eu acho que vai ser tenebroso. Porque a sociedade vai olhar e vai perguntar, e agora? Como é que você vê neste momento, aí com uma coisa mais ou menos definida, o papel da instituição judiciário, uma vez que a instituição legislativa e a instituição executiva são partes diretamente interessadas no day after. Hoje, a função importante que ela vai cumprir vai ser de garantir a sensação de legitimidade para toda a turbulência política. Esse é um ponto, perante a população. No mundo político, acho que o Supremo Tribunal Federal tem feito um papel de poder moderador. Ele tenta calibrar o grau de tensão entre o executivo e o legislativo, diminuindo a temperatura do ambiente político. De um modo ou de outro, a nomeação do Lula aconteceu justamente isso. Por um lado, ele não conseguiu nem chegar a ser ministro, por enquanto, e por outro lado ficou fora da jurisdição do Moro. O grande fato político que estava incendiando e desequilibrando os debates sobre impeachment foi mitigado. Até quando que o Supremo pode, por exemplo, ele tem 2 oportunidades, uma pela Lava Jato e outra por um pedido específico do Procurador-Geral da República, de tirar o deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Ele tem esse poder, e se ele sentir que Eduardo Cunha está distorcendo demais o ambiente político, ele pode rapidamente retirar esse agente disfuncional, perturbador do nosso sistema. Então,
Esse é o papel institucional dele, mas ele não resolve os efeitos trágicos que você estava falando. Agora, pairando sobre tudo isso, já que você citou, eu vou usar a expressão a incógnita, uma incógnita imensa chamada Lava Jato. Exato. E aí? Um day after poderia tentar contornar a Lava Jato, ou pelo menos circunscrever a Operação Lava Jato, para evitar outras perturbações, ou sobre o vice que assumiria, ou sobre o próprio governo que ficar? Sim, acho que com certeza. A Lava Jato é o que há de mais imponderável no nosso sistema político. Ela traz os fatos políticos mais imponderáveis, ela é o grande fator de imprevisibilidade. Michel Temer pode ser preso, Renan Calheiros pode ser preso, Eduardo Cunha pode ser preso via Lava Jato. O potencial dela, seja em Curitiba, seja no Supremo, são gigantescos e devastadores. Agora, ela pode ser desmobilizada? Do ponto institucional, sim. Tem um ministro da Justiça que desaparelha a Polícia Federal, como foi ameaçado já recentemente. Já, houve ideias de fazer isso. Você aparelhar um Supremo Tribunal Federal para que ele vá desmontando a operação. É possível? É possível. Só o que a gente está vendo, que parece para mim muito interessante e novo, é que tudo isso depende do fôlego de legitimidade política da Lava Jato. Isso é uma coisa interessante, né? Quando se dizia que você tinha um sistema político no Brasil totalmente alheio às pressões populares, a gente vê que a Lava Jato não foi desmontada até hoje, Moro não foi disciplinado no CNJ ou qualquer coisa assim, porque em torno dele existe uma conflagração de apoio popular que é um fato político relevante, está sendo tratado como um fato político relevante. Eu acho que um ataque à Lava Jato começaria por um ataque para deslegitimá-la, seja com algo do perfil pessoal do Moro, seja cavando as suas absurdas ilegalidades. Eu acho que está se tentando algo por aí, né? Porque o que tira o sono em Brasília é a Lava Jato. E como você acha que a sociedade reagiria a uma questão desta? É engraçado, nas manifestações de 13 de março, o senador Aécio Neves e o governador Geraldo Alckmin foram para a manifestação na Avenida Paulista e foram vaiados. Foram vaiados, E eu acho que foi talvez o fato político mais curioso daquele dia, de que o movimento pró-impeachment não é necessariamente um movimento da oposição estabelecida, não é um endosso à oposição. Eu acho que o nosso day after, o nosso dia seguinte é tão trágico porque o nosso sistema político não produziu alternativas de liderança razoáveis, em torno de consenso. Marina Silva consegue ter um consenso? Não acredito. Michel Temer consegue? Talvez se ele resolveu o problema de credibilidade do país, mas o sistema político não gerou novas lideranças. E aí tem um grande problema. E um segundo problema, se você me permite, é um problema educacional de que as pessoas não sabem como funciona o sistema político, minimamente, pessoas instruídas. Não sabem o que é culpa do vereador, o que é culpa do governador, o que é culpa do prefeito, ou do presidente, ou do senador. E enquanto as pessoas não têm esse vocabulário mínimo de quem é culpado pelo quê, com quem que você conversa, quem fez essa lei mal feita, foi um projeto daqui, de lá, como que você conserta isso? Não tem como o país operar dentro das regras do jogo que o empresariado quer, inclusive, para ter previsibilidade. Mas você tocou num ponto grave, né? As pessoas, quando vão para a rua, estão fazendo política. Certo. Mas elas não acreditam na política, ou pelo menos nos políticos e nas instituições políticas. Isso não é um outro complicador para uma solução institucional tranquila? É por isso que a gente está vendo esse fla-flu político. É por isso que as pessoas estão se angariando no que elas têm, que são os seus interesses imediatos e as suas paixões. Mas a gente não está vivendo um ambiente democrático em que eu aceito e reconheço que é importante que tenham pessoas que pensam diferente de mim. Quero suprimir o outro. Os dois lados querem suprimir o outro. Então, o trauma, a recuperação de um trauma que a gente está tendo no nosso tecido social passa necessariamente por nós termos uma recuperação ou a criação de um ambiente democrático que a gente não teve até hoje. Rubens, qual o possível canal que existe, ou pode existir, ou pode aparecer, ou deve aparecer, exatamente para que se encaminhe essa insatisfação e
obviamente, o desejo hoje da sociedade. Você vê algum canal que não... O Supremo não pode ser esse canal. O Supremo é o que você falou, é um poder que modera. De onde e que canal seria esse? Eu acho que a ansiedade, né, os anseios da população vão se deslocar para aqueles membros de órgãos que hoje têm essa legitimidade. Quais são? Exército, igreja e as instituições do tipo policialescas. Então não me surpreenderia se nós víssemos um grande contingente de membros do Ministério Público se deslocando para a política. Membros da Polícia Federal se deslocando para a política. Membros do Exército, membros da igreja. A Fundação Getúlio Vargas produz um índice de confiança na justiça. E ela compara o índice da população nas diversas instituições. As instituições democráticas têm baixíssimos níveis. O judiciário ainda é a melhor delas, mas ainda é muito baixo. Então, assim, se ficar nesse estado bruto, de pouca informação, de fla-flu, a confiança da população vai se deslocar para essas entidades, para essas pessoas. Acho que nós vamos ver muito dessas pessoas que assumem protagonismo hoje no combate à corrupção, essa velha história, pessoas querendo varrer a corrupção agindo dentro da política. E vão perpetuar, talvez, o sistema. Mas, aí eu te faço uma pergunta extremamente perigosa. Essas pessoas se encaminhando para a política serão transferências, digamos, individuais ou de corporações? Porque se for de corporações, você imagina, você citou Polícia Federal, uma corporação. O próprio Ministério Público é uma corporação. O Exército é uma corporação. Sim. Que tipo você vê? Não há um risco grande aí? É um risco enorme. Eu acho que isso é o que tem de diferente. Nós vimos, né, os caçadores de Marajá, os vassourinhas. Se for isso, o fenômeno está sob controle, é previsível, é aquela velha história, é péssimo, mas não há nada de novo. Eu acho que realmente o que pode ter de diferente e mudar o nosso cenário é essa migração de lógicas corporativas que serão talvez o novo lobby do legislativo. A nova captura do legislativo venha dessas pautas corporativas. Como que elas vão interagir num ambiente político como o nosso, pode ser bom, pode ser desastroso. É uma pergunta que sempre eu ouço e sempre faço aqui porque também tem esse outro lado. Você vê numa situação mais extrema, no day after, algum risco de uma convulsão social, de alguns confrontos entre os dois lados hoje em choque? Eu acho que sim. O risco existe. O risco existe. Eu espero que ele seja mitigado, mas qualquer que seja o resultado, imagina que o processo de impeachment contra Dilma fracasse. Contra o presidente Dilma fracasse. Você vai ter um ressentimento popular gigantesco. Se o processo de impeachment contra Dilma prevalece, o ressentimento popular, o facciosismo, vai existir. Se você tem novas eleições e nenhum novo líder político, não há uma renovação política, e daí o parlamento fica o mesmo, o senado fica o mesmo, e se troca um ou outro presidente, a insatisfação vai ser geral. Então, parece que o mundo político não está equipado para dar uma resposta que arrefeça essa situação de facciosismo. Onde que talvez nós tenhamos alguma esperança? Acho que a mídia tem um papel muito importante aí. Nós estamos vendo o que está sendo exigido da população brasileira, no geral, é se qualificar nesses debates dificílimos de interação, separação entre poderes, regras do jogo, Estado democrático de direito, e às vezes em esquema pedalada fiscal. Como é que você conduz um impeachment com algo como pedalada fiscal? E as pessoas estão entendendo do orçamento, a sua maneira. Mas eu acho que está sendo um pouco a fórceps, as pessoas sendo levadas para uma esfera pública que estava abandonada. Isso pode não adiantar de nada se a gente fracassar, ou pode ser transformador das pessoas. Eu estou depositando muita força na mídia e nas iniciativas de educação. Nós temos uma elite também brasileira muito irresponsável nesse sentido, que não se preocupou em criar condições de base para a população. A gente está colhendo um pouco disso agora. Talvez seja reversível, mas se for mantido esse quadro hoje, é caso de convulsão social. Agora, Rubens, nós falamos o tempo todo apenas numa possibilidade que está sendo colocada, que é a mais imediata. Impeachment ou não impeachment. Uhum. Mas há outras Sim. postas aí na frente. Eu gostaria de saber se você vê a possibilidade que isso venha acontecer. Que seria uma nova eleição, seja via uma renúncia, coisa que se fala, mas parece impossível, né? Até uma renúncia geral com eleições gerais, ou por uma ação
do TSE, caçando a chapa Dilma, Sim. Michel Temer. Você vê por aí a possibilidade de se ter uma saída por esse caminho? Ou você Olha, acha muito difícil? A saída do TSE é a mais possível / provável dessas saídas, porque a presidência do Tribunal Superior Eleitoral vai estar nas mãos do ministro Gilmar Mendes, que é alguém que tem transitado muito no mundo político, tem uma agenda explícita contra o governo do PT. Não sei em que medida se posicionaria perante um governo do PMDB, mas se fracassar o impeachment, eventualmente aumenta a velocidade da impugnação da chapa eleitoral no TSE. E nós temos uma troca de ministros também muito relevante, que me foge o nome do ministro, mas que vem dos quadros do STJ, e é alguém que, apesar de ter suas inclinações razoáveis para o governo, não é alguém do partido. É alguém mais técnico, mais neutro, que tem que se importa com a sua autobiografia. Então pode vir do TSE uma mudança. Em termos de possibilidade jurídica, pode ter novas eleições? Eu acredito que o Supremo não barraria se houver um grande pacto político que dê legitimidade para isso. Mas como isso é muito difícil, eu imagino que a saída das novas eleições me cheira muito mais a uma bomba de fumaça no debate público do que uma alternativa real. Tá certo. Rubens, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E o Na Real na TV volta na próxima semana. Muito obrigado.